Oi gente, tudo bom? Ó, a gente tá aí começando uma série de algumas dicas bem básicas, tá? Eu observei, né, dentro da grande maioria das pessoas que estão aqui nessa página, tá? Nós temos pessoas que estão bem evoluídas na ecocardiografia, mas principalmente agora pós-congresso, né, a gente teve uma chegada de muita gente que às vezes vieram perguntar algumas perguntas que são importantíssimas, tá? Que são dos fundamentos que a gente tem na ecocardiografia. E grava esse nome, tá? Fundamentos, a gente precisa entender. Então, vou comprar a minha máquina de ecocardiografia, tá? Ou de ultrassonografia, mas aqui a gente fala de cardio, né? Quais probes eu vou escolher? Então, eu tô aqui com 3 probes, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Primeiro aspecto, vejam bem. Essas 2 probes aqui, elas são probes do tipo setoriais. Olha a maneira, né, que elas são da disposição dos cristais, gente. Os cristais na probe, elas ficam aqui, ó, dentro dessa estrutura, tá? Claro, protegidos, mas eles são os emissores, né, de ultrassonografia, de feixes ultrassonográficos e receptores, né? Então nós temos cristais que têm capacidade, né? Tem um efeito chamado piezoelétrico, que uma vez imposta a eletricidade gera ultrassom, e uma vez no retorno dessas ondas sonoras que se chocam com cristais, eles convertem isso em a eletricidade, que vai ser lida por essa máquina que vocês estão vendo na frente. Mas a mágica acontece aqui, tá? Então esses transdutores setoriais são muito utilizados para cardiologia, tá bem? Pela capacidade, pela questão anatômica, tá, dele, também pela questão da disposição dos cristais que estão aqui presentes e o que eles podem fazer. Para a gente não deixar um vídeo muito longo, deixa eu passar para vocês, por exemplo, a gente tem nesses transdutores Doppler contínuo. Quem tiver dúvida, mais à frente a gente vai conversando um pouco sobre isso, tá? O que é Doppler contínuo? Esse microconvexo, veja, mudou a anatomia e ele, nesse transdutor, tá? No set do equipamento, ele não tem esse Doppler contínuo. Por quê? Aqui eu utilizo em abdômen, tá? E a gente não tem aplicações de Doppler contínuo para abdômen que sejam relevantes, né? Na realidade eu não conheço algum, pode ser que exista, eu não saiba, mas não conheço nenhum. Então, na probe de cardio que a gente está vendo, o primeiro aspecto que a gente vai ver, tá? Nesses transdutores, que a gente chama também de probe, nós temos tamanhos diferentes. Nesse equipamento, eu tenho 2 transdutores, um chamado pediátrico e outro adulto. O que é que vai mudar nele, gente? Olha aqui abaixo, tá? Se vocês forem ver aqui na faixa de frequência, então eu tenho, olha, eu estou utilizando aqui, ó, o meu transdutor, tá? Pediátrico, e eu vou ter nele uma faixa de frequência, mesmo estando ligado aqui à harmônica, que muda um pouco, tá? Também conversamos sobre isso mais adiante, em outro momento. Eu tenho uma frequência que vai aqui, ó, de 2 até 3,5, tá? Se a gente fosse colocar nessa faixa, vamos tirar aqui a harmônica, só para que a gente observe, tá? Então eu tenho um transistor que vai de 4 até 8, até 6, perdão, gente. Quando eu ligo aqui a minha harmônica, eu aumento a minha gama de frequência, tá? Quem entende de música já vai saber e vai estar entendendo ali porque eu tenho 3/6 MHz. Conversamos em outro momento. Se eu troco essa minha probe, olha, vou fazer aqui a troca dela, rapidinho, e vou colocar aqui minha outra probe, tá? Vou colocar a probe adulta. O que é que nós vamos ver acontecer? Acendeu a luz dela, tá? Eu vou tirar aqui o freeze do equipamento, e aí vocês vão observar. Deixa eu só retirar. Botar e colocar. Sempre é interessante, gente, a gente dar um freeze no equipamento para troca de probes, tá? Então entrou. Veja a frequência como vai mudar. Nessa probe com a harmônica ligada, tá? 1.3, 2.6, chegando até 2 e 4, olha. Sem harmônica, frequência de 2 aqui até 4. Então vejam, frequências mais altas, frequências mais baixas. Então eu tenho uma maior capacidade nessa probe, tá? De resolução, me dá maior resolução e essa maior penetração. Por isso que essa eu utilizo em o que a gente coloca como adulto. Na medicina veterinária, dependendo se você está avaliando diretamente o coração, a gente vai utilizar essa probe em tórax que tem um diâmetro menor, tá? Uma profundidade menor. E aqui a gente vai utilizar em tórax mais profundos, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, a conversa que era pra gente ter. E segue aqui no Instagram, se você gostou dessas dicas, sei que são bem fundamentais, mas eu sei que tem muita gente que ainda tem muita dúvida sobre isso. Próximo vídeo a gente fala sobre essas faixas de frequência e quando que eu utilizo uma frequência maior ou uma frequência menor.